E nós queremos nos alegrar, né, junto com a pastora Adriana, por tudo aquilo que Deus tem feito na vida dela. E eu creio que todos nós, de uma forma direta ou indireta, nós temos sido ministrados pela vida dela. Aleluia! Amém. Então eu gostaria de, rapidamente, né, nessa noite nós sentimos de Deus de trazer uma palavra. Eu vou trazer algo que o Senhor trouxe ao meu coração. E logo após o pastor Hero também vai estar trazendo. E eu creio que a palavra não se aplica só a ela. Mas nessa noite, né, eu quero poder estar compartilhando algo bem rápido. Mas nós cremos que aquilo que Deus, né, quer repartir nessa noite, nós queremos entregar essa palavra ao seu coração. Quando nós falamos que estamos trazendo para ela, ela está aqui representando toda a sua família. E ela está aqui representando toda essa igreja. Amém? Então nós cremos que aquilo que nessa noite Deus vai estar falando ao coração dela através dessa palavra, ela serve para você e automaticamente isso vem sobre cada um de nós. Amém, queridos? Então o que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite, se você puder abrir a Bíblia comigo, em Provérbios capítulo 31. Sempre por onde eu passo, né, uma das coisas que tem sido assim muito importante para as nossas vidas e até mesmo no nosso ministério e por onde nós tocamos a vida de pastores, vidas de líderes ou até mesmo de igrejas, nós nos preocupamos muito mais do que o exterior. Nós nos preocupamos com a vida interior de cada pastor. E é justamente isso que o pastor Luiz estava, né, falando, de o cuidado que nós temos de cuidar da vida interior, né, dos pastores, para que eles estejam bem, porque nós sabemos que eles estando bem, eles vão poder também transmitir essa saúde, né, espiritual para toda a igreja. E por isso nós nos preocupamos com o coração, né, do pastor. Nós nos preocupamos com a família do pastor, com a vida de bastidores, né, do pastor ou do líder no qual nós tocamos. E em cima dessa palavra, né, orando, pedindo ao Senhor algo para poder trazer para você, Adriana, nessa noite, algo que, né, o Senhor já tem ministrado na minha vida e tem sido um alvo para mim, e eu quero poder então compartilhar com você. E eu quero trazer essa palavra em duas direções. A primeira delas vai ser uma palavra de afirmação, mas em segundo lugar vai ser uma palavra também de desafio. Porque quando nós olhamos para esse texto de Provérbios 31, falando a respeito da mulher virtuosa, nós vamos ver que o quanto, quando nós nos tornamos as mulheres virtuosas, tudo que está ao nosso redor é afetado. A nossa casa, nosso marido, a igreja. E a Bíblia mesmo diz, a mulher sábia edifica a casa e a tola a destrói. Então, Adriano, o que eu quero nessa noite, né, trazer ao teu coração, eu sei que você é essa mulher virtuosa. Eu sei que algumas qualidades que eu vou estar falando aqui, eu já tenho visto isso na sua vida, eu admiro isso, eu tenho visto isso no meio do rebanho, mas juntamente com isso existe também um desafio de cada vez mais você crescer nisso, porque na medida em que você crescer, você também vai levar toda a igreja a crescer nesse nível. Então, o primeiro texto que eu gostaria de ler, Provérbios 31, 10, diz assim: a mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz o bem e não o mal, todos os dias da sua vida. Amém? Então esse texto fala de que, né, uma mulher virtuosa você não acha em qualquer lugar. E eu creio, Adriana, que o Luiz não te achou em qualquer lugar. O Luiz te achou numa cidade muito abençoada em Guarapuava. O Luiz achou ela numa casa de família, aonde então o Luiz, a pedindo em mão, a retirou de lá.
Então o Luiz com certeza viu virtudes na vida da Adriana e por causa disso, então, né, casou com ela. E a primeira coisa que eu quero ressaltar para você nessa noite, Adriana, que a mulher virtuosa é uma mulher que ela tem caráter. Quando fala de virtude, fala de uma mulher que ela tem poder, né? Virtude fala de poder. E eu quero ressaltar o poder que uma mulher tem, né? Quando ela não se preocupa apenas como um exterior, em apenas se vestir, ou apenas, né, em joias, em riquezas, ou aquilo que, né, esse mundo possa dar. Mas o que é de grande valor para Deus é uma mulher que tenha caráter, uma mulher que tem virtude, uma mulher que tem poder, que quando ela fala, quando ela age, sai dela poder. Assim como Jesus tinha às vezes, né, com o silêncio dele, ele fazia milagres, às vezes sem muito barulho ele fazia milagres, mas toda vez que ele tocava em alguém, saía dele virtude. E algo que eu quero, né, afirmar na tua vida, Adriana, que eu vejo que você é essa mulher virtuosa, essa mulher que tem um poder interior, que na medida em que as pessoas se aproximam de você, né, elas podem usufruir desse poder. E além disso, o desafio de você crescer nesse poder. Amém? De você realmente cada vez mais. E de que maneira esse poder, né, ele cresce? Eu vejo duas maneiras. A primeira delas eu chamo do poder moral. Ou seja, todos nós como mulheres, nós temos que ter uma vida moral muito íntegra. Uma vida moral muito séria. E depois nós vamos saber o porquê. E de que maneira, né? Uma das maneiras que eu coloquei aqui, que você tem, e eu vejo isso em você, Adriana, você é uma mulher pura. E isso faz de você, né, ter uma vida moral pura, santa. Ter honestidade na sua vida. Isso também é uma qualidade, né, do nosso caráter moral. Você tem diligência naquilo que você faz, naquilo que você toca as mãos. Né? Você tem um caráter forte, você é decidida naquilo que você quer como Deus, você é decidida naquilo que você quer inculcar na vida dos seus filhos, naquilo que você quer apoiar o seu marido, a maneira de você pastorear nas suas ovelhas, no dia a dia, conforme nós vamos convivendo com você, nós vemos essas qualidades em você. E cremos também que Deus quer te levar a crescer cada vez mais, nesse poder, nessa característica da vida moral. Eu vejo em você muita bondade, eu vejo em você muita sabedoria e também muita consagração a Deus. E isso são virtudes que ninguém pode arrancar. São virtudes que devem fazer parte, né, de todas nós como mulheres. E essa palavra o Senhor traz ao meu coração, né, para você, Adriana, mas eu creio que é para todas nós, que nós venhamos a ser mulheres morais, com todas essas características, para que as pessoas ao se aproximar de nós possam perceber isso. Outra característica da virtude que fala do poder, para nós sermos mulheres fortes, né, nós precisamos de um poder físico ou de uma força física. Porque se nós não temos força física, nós podemos, você já viu, né, aquela mulher que deseja muita coisa, sonha muita coisa, até planeja muita coisa, mas parece que nunca alcança. E para tudo isso nós precisamos de força física, nós precisamos de, né, um vigor físico. E em Provérbios, se você olhar e estudar a vida dessa mulher, a Bíblia fala que ela tinha muita força física. Era uma mulher que trabalhava com as mãos, era uma mulher que ela saía para plantar vinha, e ali da vinha ela, né, extraía o suco, extraía o vinho. Era uma mulher que não tinha preguiça de acordar de madrugada e ir dormir à noite. A Bíblia diz em Provérbios 31. Ela não tinha, né, dificuldade de estender a mão ao necessitado. Ela tecia as roupas para a sua família e ela jamais se dava ao luxo de deixar a preguiça fazer parte da sua vida. E eu quero te dizer, Adriana, eu vejo você essa mulher trabalhadora. E corre para cima, e corre para baixo, e corre com os filhos, e corre com a igreja, e corre com o esposo, com as necessidades da casa. E isso é uma característica muito boa.
E para isso eu quero te dizer, continue cuidando. Você, né, vai estar completando 40 anos. Mas isso é só metade da sua vida. Você tem mais 40, 50 anos pela frente. Né? Que você seja que nem Josué e Caleb. E para isso você precisa cuidar do seu físico. Para que você tenha realmente, né, força. E isso também serve para cada uma de nós. Que nós realmente venhamos a ser mulheres trabalhadeiras, né, dentro das nossas casas. Precisamos dar conta das nossas responsabilidades. Outra característica que eu quero destacar na mulher virtuosa, e eu vejo isso na vida da Adriana, é a missão. No versículo 12 fala que ela sempre faz o bem e não o mal. Todos nós como mulheres, nós temos que compreender qual é a nossa missão. E a nossa missão é fazer o bem e não fazer o mal. E fazer bem a quem? Aos nossos maridos. É o que esse texto diz. E Adriana, eu tenho visto isso em você. Você fazendo bem para o pastor Luiz. Quantas vezes você faz algo bom para ele e o Luiz liga para Guarapuava faceiro. Olha, a Adriana fez isso para mim. A Adriana preparou aquilo para mim. Ou às vezes quando há uma falha, ele também reclama, diz, a Adriana não está sendo virtuosa nisso. Ele também fala. Mas nós temos visto essa qualidade de fazer o bem. E eu quero, né, desafiar o teu coração, Adriana, que cada vez mais você faça o bem. Faça o bem para o seu marido, faça o bem para a sua família, faça o bem para os seus filhos, faça bem para as suas ovelhas, porque isso é uma característica, né, de uma mulher realmente virtuosa e que faz toda a diferença. E é tão interessante porque quando fala de missão, nós como mulheres, e isso serve tanto para os homens como também serve para as mulheres solteiras ou os jovens solteiros, os jovens todos procuram uma mulher virtuosa. E as moças, elas precisam, né, caminhar para essa direção. E na medida que elas caminham para isso, entender que no dia que elas casam, elas precisam entrar na missão do seu marido. Amém? Nós temos essa função. A minha função é entrar na missão do pastor Harold. E eu, como auxiliadora, eu vou sempre procurar fazer o bem para ele, porque assim eu vou promover. E na medida que um homem, ele é promovido, ele vai alcançando níveis maiores. Mas a gente sempre fala, por detrás de um homem bem-sucedido, existe uma mulher bem-sucedida, uma mulher que proporciona. E isso também nós vemos na vida, né, da pastora Adriana. E junto com isso, por que ela deve fazer o bem para o seu esposo? E serve para você, querida, esse texto, esse conselho, essa palavra de Deus. Porque o homem, né, eu vou aqui aplicar a vida do Luiz. O Luiz, ele tem uma vida pública. Ele contribui para essa cidade, não é verdade? Ele contribui para essa igreja. Ele contribui para tantas famílias que ele toca. O pastor Luiz, de uma certa maneira, toca essa nação. Hoje já tem podido, né, tocar outras nações. E na medida em que cada vez mais a Adriana entra na missão do marido e vai fazendo o bem para o seu marido, ele vai se sentindo cada vez mais livre, cada vez mais à vontade de exercer a sua missão. E por isso, né, que nós estamos aqui nessa noite para render graças. Porque, queridos, se talvez o Luiz não tivesse casado bem, não tivesse com uma esposa talvez ao seu lado, talvez ele não estaria podendo fazer tudo o que ele faz. Não é verdade? Porque às vezes nós vemos o homem, ele vai. Mas, queridos, quando nós temos uma mulher que ela segura o seu esposo, ela não promove o seu esposo. Muitos homens permanecem parados quando a mulher não faz o bem para ela. E eu quero dizer, Adriana, continue fazendo o bem para o seu marido. Continue fazendo isso, porque ele, como uma pessoa pública, como diz, né, em Provérbios, dizendo, o homem é aquele que toca a cidade, é aquele que administra, né, a igreja, aquele que administra a casa. E quando a mulher faz o bem, ele se anima a cada vez mais fazer, cada vez mais administrar bem. E na medida em que você vai desenvolvendo isso, Adriana, o Luiz também vai crescendo cada vez mais. E mais duas características que eu quero colocar é a sua fé. A Bíblia diz em Provérbios, né, capítulo 31, no versículo
30 diz: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Lembra que eu falei sobre a respeito da lei do reconhecimento? Queridos, hoje nós estamos de uma certa maneira reconhecendo algo que Deus tem feito na vida da Adriana. Como nós reconhecemos às vezes que tem feito na vida do pastor Luiz. Mas isso também deve acontecer na sua vida. Você, marido, né, que tem a esposa, quando chegar o aniversário dela, ou quando chegar o aniversário de casamento, queridos, os nossos aniversários não devem passar em brancos. Os nossos aniversários devem ser comemorados. É um momento de alegria. É um momento de a gente lembrar aquilo que está sendo feito de bom. O que aquela pessoa está, né, fazendo de bom. E na medida em que, como a Bíblia fala, na medida em que nós reconhecemos, nós louvamos a Deus pelas coisas positivas na vida das pessoas, elas crescem cada vez mais. Quantos querem crescer mais? Aleluia. E queridos, quando nós louvamos, quando nós elogiamos, quando nós incentivamos as pessoas, elas vão cada vez mais ser incentivadas a fazer mais. Então, falando da sua fé, a Bíblia diz aqui que só a formosura, ela de repente é vã, mas a mulher que teme ao Senhor, ela sempre vai ser reconhecida. Ela sempre vai ser, pessoas vão falar bem dela. Porque a beleza, um dia você está bela, outro dia você não está tão bela. A beleza, às vezes, ela é muito ingrata, porque nem sempre nós vamos conseguir manter a beleza. Mas aquela que teme ao Senhor, aquela que tem um caráter, aquela que tem uma vida interior, isso sim é o que nós conseguimos transmitir. Isso nós vamos, né, ganhar elogios. E isso eu vejo na tua vida, Adriana. Você é uma mulher que teme ao Senhor. Você é uma mulher que busca ao Senhor. E nessa noite nós estamos aqui não apenas reconhecendo a sua beleza exterior, mas a sua beleza interior. Porque um dia você decidiu casar com o pastor Luiz, entrar na missão dele, abandonar a sua cidade, e você disse: aquilo que for preciso eu vou fazer. E hoje nós queremos agradecer a Deus por essa sua decisão, pela tua fidelidade, e em primeiro lugar porque você teme ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Nós reconhecemos essa fé no seu coração. E eu deixo aqui um recado para você em Colossenses 3:23. A Bíblia diz que tudo o que você vier a fazer, Adriana, que você faça de todo o teu coração, e que você faça ao Senhor em primeiro lugar e não a homens. E na medida em que você manter esse coração, muitas mulheres vão seguir o teu exemplo, vão também fazer a mesma coisa. E a última característica que eu quero ressaltar nessa noite é o versículo 31, que diz assim: dai-lhe dos frutos das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Esse texto está dizendo que toda mulher virtuosa, porque ela é uma mulher muito, né, trabalhadora, ela é uma mulher muito, né, esforçada, ela não come, né, da preguiça, do pão da preguiça. É uma mulher que acorda cedo e dorme tarde. É uma mulher que se empenha nos cuidados da casa. É uma mulher que se empenha no cuidado do esposo. É uma mulher que empenha as que são solteiras nos cuidados dos pais. E a Bíblia diz que essa mulher virtuosa, ela faz muita coisa. Ela consegue realizar muitas coisas. E as pesquisas até falam, né, que a mulher consegue fazer 5 coisas ao mesmo tempo, enquanto o homem consegue fazer uma. É uma habilidade que Deus nos deu. Nós conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas tudo isso que nós fazemos, quando nós fazemos ao Senhor e de coração, a Bíblia diz aqui que do fruto daquilo que ela fez das mãos dela, nós temos que recompensar essa mulher pelo trabalho dela. E eu quero dizer, Luiz, você tem que recompensar a Adriana pelo trabalho que ela faz. Não é só a Adriana que tem que, né? Nós temos que recompensar. Assim também você, marido, você tem que recompensar o trabalho da sua esposa. Você que é pai, você tem que retribuir o trabalho dos seus filhos, reconhecer aquilo que eles têm feito. E na medida em que nós fazemos isso,
Nós começamos a ter alegria, nós começamos a ver, né, os frutos de Deus na nossa vida. E eu quero te dizer nessa noite, Adriana, nós estamos aqui, porque de uma certa maneira, alguns vão te dar algum presente. Esse culto nós estamos fazendo a Deus, mas em reconhecimento que você tem colocado a mão na massa. Você tem produzido obras e nós queremos reconhecer. E como diz esse versículo, e de público a louvarão pelas suas obras. Queridas, Deus quer levantar não só ela, Deus quer levantar cada uma de nós como mulheres. Deus quer nos levantar, e na medida em que nós fazemos as obras das nossas mãos, queridos, vai vir o reconhecimento público, sim. Porque uma mulher virtuosa, você não acha ela em qualquer lugar. Você não acha ela perdida em qualquer lugar. Porque uma mulher, quando ela não é virtuosa, tudo aquilo que ela põe a mão estraga. As coisas não acontecem. Dentro de casa, as coisas não fluem. Mas quando há uma mulher virtuosa dentro de uma casa, a coisa flui. Os filhos andam no caminho do Senhor, né? O marido se sente bem para poder fazer todas as coisas. E eu quero nessa noite, né, junto com todos nós aqui, nós estamos rendendo esse culto a Deus. Mas nós queremos reconhecer que Deus tem usado a pastora Adriana, como Deus também tem usado a cada um de vocês. Aleluia. E na medida em que nós reconhecemos isso, por isso que eu falo, querido, isso que está sendo feito, talvez hoje, né, esse desejo do coração da Adriana de fazer esse culto. O que eu sinto de Deus ao teu coração, queridos, faça isso também na tua célula, no dia do teu aniversário, ou momentos onde você vai ter oportunidade de reconhecer as pessoas que você ama por aquilo que elas têm feito. E na medida em que nós reconhecemos aquilo que nós reconhecemos, nós atraímos para nós. Amém? Então é essa palavra que eu quero deixar para você, pastora. Dizer que eu tenho visto isso, mas eu quero te dizer, o pastor vai continuar. Existe mais 40, 50 anos pela frente. Então quer dizer que você vai ter que multiplicar essas habilidades e essas qualidades de Deus na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Quem deseja isso para ela nessa noite, diga amém. Aleluia.